Olá, meus alunos, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, que é o parnasianismo. Na semana passada eu passei um exercício em que era preciso comparar algumas características do parnasianismo com características do arcadismo, e muita gente se confundiu e errou essa questão, né? Então vou dar uma relembrada. Vou relembrar alguns dos principais conceitos desses movimentos: o parnasianismo, dessas escolas literárias, o parnasianismo, o arcadismo e o classicismo, porque os três têm muitas características. Não, os três têm características em comum, só que o arcadismo não tem tanto, ok? Então eu vou passar, agora a gente vai ver essas questões aí. Então, só para lembrar, as escolas literárias, né? Nós temos aqui uma linha do tempo. Né, nós temos no Brasil nós não temos todas, porque o Brasil a literatura brasileira começou a ser desenvolvida por volta de 1500, né, depois que os portugueses chegaram ao Brasil, e a partir daí é que a gente começa um período da literatura brasileira. Então, na história da literatura mundial, nós temos o trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo e, por fim, o modernismo. Nós estamos estudando agora esse período aqui, que é ao mesmo tempo realismo, naturalismo e também o parnasianismo, certo? No Brasil, o Brasil começou mais ou menos nesse período, começou por volta de 1500, só que isso chamava quinhentismo, né? Só que no resto do mundo estávamos no período do classicismo. Se vocês forem observar aqui as cores, né? Aqui na azul, ó, nós temos uma transição entre a Idade Média e o Renascimento, né? E a partir daqui, então, nós temos sempre uma diferença comum entre vários períodos. Então, tudo que está de verde, ó, nós temos o predomínio da subjetividade ou da emoção. Pode ver, ó, o barroco. Lembra que nós vimos aqui ó, o romantismo, excesso de sentimentalismo, né? Subjetividade. E depois nós teremos também no simbolismo. E o que é rosa, nós temos aqui a predominância do objetivo ou da razão, da objetividade ou da razão. Então nós tínhamos isso no classicismo, tivemos isso no arcadismo e estamos tendo agora nesse período de realismo, que envolve o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. E teremos depois também no modernismo. Então sempre nós temos um período que vai rechaçar, digamos assim, querer deixar para trás o que teve no período anterior. Então, no caso, no realismo, esse período realista, né, que envolve o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, nós tínhamos um rechaço, um abandono das características do romantismo, e uma delas, e a principal, é a subjetividade ou a emoção. Mas o mesmo aconteceu aqui também no arcadismo, que queria deixar para trás as características do barroco, e o mesmo aconteceu no classicismo, certo? Então sempre vamos ter um período que vai negar o período anterior. Aqui é um quadro assim, está bem simplificado, mas ele é um pouco completo também, né? Então só para a gente ver, nós tivemos a era medieval, né? Depois veio a era clássica aqui do século XVI até o século XVIII, né? E a era moderna, que começa aqui no início do século XIX e vai seguindo, certo? Então, na era medieval, tivemos o salvadorismo, o humanismo, está bem simplificado, né? Na Idade Moderna, tivemos o classicismo, o barroco, o arcadismo, né? E na era moderna começou com o romantismo. Aí depois vem realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, até chegar no modernismo, certo? Então é só para ter uma ideia aqui do período histórico, né, da literatura, certo? Então a era clássica nós tivemos aqui ó, o arcadismo e também tivemos o classicismo. E aqui nós temos o naturalismo, que também que ao mesmo tempo aconteceu o realismo e o parnasianismo. Nós temos o parnasianismo que quer retomar esse clássico, mas mais especificamente, né, esse período clássico, né? Mas a maioria das características são mais relacionadas ao classicismo, porque o arcadismo tem muitas características que o parnasianismo não aproveita, certo? Então vamos lá.
E agora, por fim, nós temos um parnasianismo que quer retomar esse clássico, né? Tanto é que o nome vem do Parnaso, Monte Parnaso, que era um local onde moravam os deuses e que os poetas saíam de suas cidades, né, das polis, e iam até esse local para obter a inspiração, para se inspirar nas musas, né, que faziam com que ele tivesse aquelas ideias maravilhosas para escrever seus poemas, né? Era a ideia da inspiração, coisa que agora no parnasianismo a gente já não tem mais. Agora o parnasianismo, eles acreditam que a poesia é muito mais trabalhada, então é preciso muito mais trabalhar o verso, trabalhar o poema. Ele não vai vir de graça, assim, ele não vai vir simplesmente porque eu vou até um monte Parnaso contemplar as musas. Não, é diferente essa parte, né? Ela é diferente. Eu botei um não ali, mas é não vírgula. Ela é diferente, né? Então nós temos agora uma retomada do clássico, uma volta à Grécia Antiga, um culto à forma, como eu falei, né, que é mais importante, e a arte pela arte. Tudo isso nós vimos nas últimas aulas. Além disso, nós temos uma rigidez da forma, rimas ricas e bem elaboradas, um vocabulário culto e rebuscado, e uma métrica bem expressiva e verbos bem trabalhados. Isso tudo quer dizer o quê? Que não basta inspiração, o poeta precisa trabalhar o seu poema, trabalhar a sua rima, trabalhar cada verso, metrificar, bem metrificado para não deixar pontas soltas, né? E ele trabalhava muito mais essa forma do verso, né? Por isso que essa rigidez da forma. E as rimas tinham que ser sempre bem elaboradas, né? Inclusive eles usavam muitas rimas raras, que eu já expliquei nas últimas aulas, né? Que são aquelas feitas com palavras que são difíceis de serem rimadas, né? E às vezes até recorrem a estética, a estilística, né? Rimando com... fazendo o que se chamaria hoje, pelo menos na música e também um pouco na poesia, de rimas mágicas, né, que não são palavras que rimam perfeitamente, e sim rimam com a sua sonoridade, porque a sonoridade na poesia é muito mais importante, principalmente para os parnasianos, né? Então, às vezes, a pronúncia como Eleusis, né, e Eleusis, que termina em is, que a gente já viu no poema da semana passada, né, que rima com deuses, que termina com e, deuses, mas quando a gente fala deuses, com i, então eles vão rimar palavras que dificilmente seriam rimadas numa situação normal. Isso se chama rimas raras. E as rimas ricas, que eu também já expliquei para vocês, né? Que são aquelas que são rimadas com classes gramaticais diferentes. Lembrando que as classes gramaticais, né? Que muita gente ainda se confunde, são o substantivo, o adjetivo, o verbo, os pronomes, né? Então essas são as classes gramaticais. Quando as palavras pertencem às classes gramaticais diferentes nas rimas, elas são consideradas rimas ricas. Então, vamos para um quadro comparativo. Nós tivemos, então, eu vou pegar apenas os períodos que vocês se confundiram, né? Que é, no caso, o arcadismo e o parnasianismo, claro que a gente está estudando, e também o classicismo, que é o mais próximo do parnasianismo, certo? Então, olha só, o classicismo nós não tivemos no Brasil, porque nós tivemos no Brasil o quinhentismo, que era mais uma literatura de informação. Então, eu não vou abordar o quinhentismo, vou falar apenas do classicismo, que se deu mais na Europa. E em Portugal, começou em 1537 e foi até 1580. O arcadismo já começou no século XVIII, né, 1756 até 1825, 18 e começo de 19, e no Brasil começou em 1768 e foi até 1836. E agora o parnasianismo, como a gente viu, em Portugal ele não foi muito expressivo, e não tem uma data rígida, né, que se diz, começou em tal época, né, mas se considera 1865 e foi até por volta de 1900. Já no Brasil começou em 1882, né, que eu falei para vocês, com a publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias, em 1882, porém alguns dizem que foi um pouco antes com outra publicação, mas vamos considerar essa. E foi até a Semana da Arte Moderna que vocês vão ver no modernismo, que somente no terceiro ano, que foi em 1922. Bom, aqui está o marco inicial de cada um dos movimentos, né? No Brasil, né, que começou o arcadismo com Cláudio Manuel da Costa com o livro Obras Poéticas, né?
E a inspiração, ó, do classicismo era o humanismo italiano, o arcadismo era o iluminismo francês, e o parnasianismo sofreu influência e tradição clássica. Clássica é desse período todo aqui, como a gente viu aqui, né? Nesse voltar um pouquinho. Ó, a era clássica. Porém, ele vai utilizar muito mais o classicismo. A era clássica envolve todas essas escolas literárias, porém o parnasianismo ele vai se aproveitar muito mais das características do classicismo. Lembrando que classicismo é a era de Camões, para quem não se lembra, é só lembrar do Camões. Então aquele slide da comparação. Então vamos lá, o contexto. Nós temos aqui no classicismo o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o surgimento do humanismo, o cientificismo de Copérnico e Galileu começa a surgir mais. Estamos na era das grandes navegações, tanto é que os portugueses chegaram em vários locais, né, em várias, digamos, ilhas, né, inclusive aqui no Brasil. E nós temos a Espanha também, que chegou o que hoje é a ilha de Cuba, né? Chegou nas Américas também, e é claro, depois dali ele foi se expandindo, né? A Espanha se expandiu para outras regiões, mas já temos outros locais também, outros países, inclusive na África, que os portugueses chegaram e também os espanhóis, né? Nós estamos na era das grandes navegações. Temos também nesse período a Reforma Protestante, encabeçada por Lutero, né? E uma crise religiosa, a invenção da imprensa de Gutenberg, o fim do sistema feudal e o início do capitalismo. Já no século XVIII e começo do XIX, né, no arcadismo, que também se chama setecentismo ou neoclassicismo, setecentismo é porque começou em 1700 e alguma coisa, né? Então 1756 no Portugal, 1768 no Brasil. Só que é setecentismo, mas nós estamos no século XVIII, né? Ou neoclassicismo. Por quê? Porque eles querem reconstruir esse período clássico, porém com várias características diferentes que a gente vai ver no próximo slide. Nós temos então o avanço do desenvolvimento tecnológico, científico e social em todo o mundo. Mais especificamente no Brasil nós temos a Inconfidência Mineira, a Revolução Farroupilha e a vinda da família real para o Brasil, que aconteceu em 1808. Ainda estávamos no arcadismo. E essa vinda da família real, nós vimos no começo do ano, que vai afetar muito mais o romantismo. E agora, no parnasianismo, nós estamos num pós-Revolução Francesa, que a gente já viu, né? Que foi considerado um fracasso. Estamos na segunda Revolução Industrial, desenvolvimento de várias teorias científicas e filosóficas, como o evolucionismo, né, que é o darwinismo, marxismo e comunismo, determinismo, cientificismo e positivismo. Pode ver, o cientificismo também está presente aqui no classicismo, né? A abolição da escravatura no Brasil foi em 1888 e a proclamação da República no Brasil, que foi em 1889, certo? Esse é o contexto histórico do parnasianismo. Agora vamos para as características principais. Olha só, tudo que está em vermelho, elas coincidem. Então, no classicismo, né? O retorno aos modelos clássicos. Quais são os modelos clássicos? Os modelos greco-romano, ou seja, da Grécia e de Roma. Isso aqui nós também temos no parnasianismo. E no arcadismo nós temos uma inspiração nesses modelos greco-latinos, né? Os modelos clássicos, nós temos uma inspiração. Aqui nós temos a busca da perfeição estética, né? Estética o quê? Da poesia, o que nós também temos aqui, ó, busca da perfeição estética no parnasianismo, porém aqui no arcadismo não é tão rigoroso, né? Mas eles também utilizam, mas não é tão rigoroso. Ó, um rigor formal que nós temos aqui também. O nacionalismo e o antropocentrismo, coisa que aqui nós não teremos. Um racionalismo e cientificismo, né? Esse racionalismo nós também teremos um pouco aqui, mas não é tanto, porque aqui eles trabalham muito mais com teocentrismo, né? Aqui, eu acho que eu nem botei aqui, né? Mas eles são retomados aqui no parnasianismo também. O uso de sonetos e versos decassílabos, coisa que é retomada aqui no parnasianismo, mas além dos versos decassílabos, eles também dão preferência aos versos alexandrinos, que nós vimos, né? Que são os de 12 sílabas. Então, os decassílabos são os de 10 sílabas e os alexandrinos são de 12 sílabas. Também é chamado dodecassílabos, né? Que são os de 12 sílabas.
E aqui no arcadismo também tem uma preferência pelo soneto, né? O soneto então é formado por duas estrofes, dois quartetos, né? São 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, só que normalmente eram com 10 sílabas poéticas também, decassílabos, né? Só que eles também utilizavam outras formas poéticas. E aqui ó, nós temos temas religiosos e mitológicos, coisa que aqui não é utilizada, certo? Aqui, então, os temas são mais objetivos e aqui tem muitas outras diferenças, como culto à natureza, né? Uma natureza formal, coisa que no parnasianismo nós não temos. Isso foi uma questão da prova que muita gente se equivocou, porque o arcadismo tinha aquela ideia do fugir da vida na cidade, né? Ir para o campo, né? O pastoralismo, o bucolismo, o campo era o melhor local para se estar, para se... era um local mais perfeito, porque fugia das grandes cidades, o ideal da vida simples junto à natureza. Tudo isso aí nós não teremos no parnasianismo, né? Fugacidade do tempo, eles fugiam do tempo, fugacidade da cidade mesmo, né? Eles iam para o campo. Tudo isso aí são coisas que nós não vamos ter aqui no parnasianismo, certo? Então, tudo que está em vermelho, eles coincidem, o resto não. Isso aqui são as características mais... as principais características. Nos outros períodos literários, nós vamos ter outros períodos, só que outras características, mas o que importa aqui para o parnasianismo são esses daqui. Olha só que nós temos uma simplicidade no arcadismo, né? Inclusive da linguagem, né? Eles não utilizavam muitas figuras de linguagem, e aqui não, ó, um vocabulário mais nobre, certo? Uso de rimas ricas e raras, tudo isso aí não era cultuado aqui no arcadismo. Né? Isso aí é mais uma questão específica do parnasianismo, né? A poesia descritiva e sem conteúdo, nada disso era utilizado nesses outros itens. Agora, a menção a deuses gregos, a divindades, né? A gregos e latinos, né? Romanos, a questões relacionadas à literatura clássica, né? Então, tudo isso aí, ele é retomado aqui e também acontece aqui, essa menção aos deuses, né? Aos heróis da literatura greco-romana, né? Tudo isso aí são utilizados nesses dois aqui, tanto no parnasianismo quanto no classicismo, ok? Então, olha só, como eu falei, já vimos esse poema, né? Isso aqui é um soneto. O soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Dois versos que tem 2 estrofes com 3 versos e 2 estrofes com 4 versos, ó. Para quem não lembra, cada verso é uma linha do poema, né? E aqui no caso nós temos um decassílabo, né? A contagem das sílabas, né? Vai até a última sílaba tônica. Longe de junta as duas vogais que não são fortes, né? Tédio, turbilhão da beneditines, creve, noir, com chego. E assim vai, nós já vimos isso daí, né? E vamos lá. O poema que a gente já viu também do Raimundo Correia. Olha só, a retomada dos clássicos, como é que os parnasianos fazem. Os classicistas também fizeram isso, né? Retomando os deuses gregos em seus poemas, né? Então vamos lá. Raimundo Correia. Eu amo os gregos, tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas enfesadas. Quero um pleno esplendor, viço e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas escrevê-la, da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejos, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, da cabeça aos pés. Essa é uma outra característica também dos parnasianos, essa languidez, né?
essa descrição, no caso aqui da mulher, né, de maneira mais carnal, né, coisa que a gente não tinha no romantismo, mesmo porque eles também estão se opondo ao romantismo, né? Ela é mais sexual, essas poesias, né? Elas trabalham, pode ver, né? Eles não, aqui o poeta está dizendo o quê? Que não quer aquelas esculturas pagãs nuas, não, entalhadas no mármore. Lembrando que os versos estão todos invertidos, né? Na estrutura da língua portuguesa, o correto é primeiro vinha o sujeito, depois vira o predicado. E eles invertem tudo aqui, né? Colocam primeiro o predicado, às vezes o verbo vai depois, inclusive, né? Eles invertem as orações, coisa que é normal no parnasianismo, né? E ele vai dar a principal característica, o que ele quer na mulher do que, né? Ele quer a mulher com saliências mais destacadas, né? Ele não quer a Vênus, aquela Vênus opulante, bela, né? Luxuriantes formas, certo? Transparentes túnicas, né? Ele não quer nada disso, ele quer a mulher como ela é, né? Exatamente como ela é, com seus defeitos e suas qualidades. Bom, por enquanto é isso, então, isso aqui é só para relembrar para vocês sobre as 3 escolas literárias que tem muitas características em comum. Então, como eu falei, o parnasianismo, ela vai retomar os clássicos, mas os clássicos mais especificamente do classicismo, embora o arcadismo, que aconteceu antes do romantismo que a gente viu ali, né? Ele também tenha um pouco da retomada dos clássicos, porém os parnasianos vão retomar muito mais o classicismo. Então, por enquanto é isso, né? E eu vou passar uns exercícios também para vocês, certo?